turma, espero que vocês estejam todos bem. Estamos de volta aqui com mais uma videoaula de matemática e o que a gente vai estudar agora é a soma de n termos de uma progressão aritmética. Vamos lá? Bom estudo a todos! Bom, pessoal, eu vou começar tentando passar um entendimento da soma de PA, ao invés de apresentar apenas a fórmula para vocês, tá? Depois que a gente entender essa fórmula, a gente vai apenas aplicá-la, tudo bem? Mas vamos começar com uma parte histórica, que a história da matemática traz pra gente uma historinha bem interessante e bem fácil de entender esse raciocínio, desenvolvida por um menino de 10 anos. Tá? Diz essa história que um professor, lá por volta de 1780 e poucos, na Alemanha, numa cidadezinha alemã, ele passou a seguinte tarefa para os alunos. Ele queria ganhar um tempinho de descanso, mandou os alunos dele, crianças, somarem todos os algarismos de 1 até 100. É um problema fácil, né? Porém, um pouquinho trabalhoso. Eles demorariam um certo tempo para realizar essa tarefa. E aí, para espanto desse professor, após 3 minutos, um menininho de 10 anos aproximou-se do professor e deu a resposta certa, em apenas 3 minutos. Ele falou, professor, olha, a resposta desse problema é 5.500. Bem, o professor ficou espantado, tá? Até então, ninguém nunca tinha desenvolvido um raciocínio para somar esses termos, tá? Primeiro, por que esses termos estão em PA? Eu estou querendo somar 1, 2, 3, 4, até o número 100. Se a gente organizar isso em sequência, 1 é o primeiro termo, 2 é o segundo termo, 3 é o terceiro termo, até o último termo, que é 100. Isso seria uma PA de razão 1, né? A gente já viu a definição de PA, então isso é uma PA de razão 1. Até então não existia raciocínio nenhum em cima de progressões, tá? Então o aluno simplesmente pegou esse problema e em 3 minutos ele deu a resposta ao professor, a resposta certa. Bem, o que ele fez? Deixa eu sair daqui. Ao invés de somar todos os termos, tá? Esse aluno de apenas 10 anos, ele percebeu que se ele somasse o primeiro e o último termo, 1 é o primeiro termo, 100 é o último. Isso dá 101. E aí ele percebeu que se ele somasse o segundo com o penúltimo, o segundo é o 2, o penúltimo é o 99. Também dá 101. Gente, o terceiro termo, que é o 3, com o antepenúltimo termo, 3 mais 98, também dá 101. E isso acontece em todas as parcelas, tá? Esse raciocínio análogo. Ó, o quarto termo, que é o 4, com o 97, também dá 101. O 5 com o 96 também dá 101. E aí a gente vai entrando, até chegar aqui no meio, que é o 50, que está na metade, com o 51, né? Também dá 101. E aí, gente, o que o aluno percebeu? Ele vai ter 101 mais 101 mais 101 mais 101. Quantas vezes? Porque se você tem 100 números e se você está agrupando de 2 em 2, você vai ter 50 termos 101 sendo somados. E aí ele simplesmente fez a conta 101 vezes 50, que dá 5.050, que é o resultado do problema. Bem, concluindo aqui, a parte histórica diz que esse menininho de 10 anos é o notável Gauss, que foi um grande matemático com vários resultados na física, na astronomia. E esse raciocínio, gente, ele pode ser estendido para qualquer PA. E é isso que a gente vai ver agora. Bem, pessoal, então vou pegar uma sequência aqui de números, que eu chamei primeiro termo dia 1, segundo dia 2, dia 3, e assim por diante, o penúltimo AN menos 1, o último AN, tá? Se isso é uma PA de razão que a gente chama de R, tá? Como que a gente pode reescrever essa PA em função dessa razão? Eu posso reescrever ela. Aqui eu vou manter o primeiro termo, A1. O próximo é o A1 mais R. O próximo vai ser o A1 mais 2 vezes a razão. E assim por diante, tá? De lá para cá, eu posso dizer o seguinte, eu vou manter o último termo com o nome AN. Quem é o anterior dele, gente? Não é só subtrair R? Então, o anterior é o AN menos R, tá? Esse antepenúltimo vai ser o AN menos R de novo, ou seja, AN menos 2R. E assim por diante, tá? Então,
Daqui para cá eu fui somando R, daqui para cá eu fui subtraindo R até chegar ali no meio. Eu não sei qual é esse meio. Lá eu tinha 100 termos, aqui eu tenho N termos. Eu estou fazendo uma coisa geral, tá? E aí a gente pode fazer exatamente aquele raciocínio de pegar o primeiro com o último, tá? Então, quando eu somar aqui o primeiro com o último, A1 mais AN, eu vou ter A1 mais AN. Quando eu pegar o segundo com o penúltimo, o segundo é A1 mais R. O penúltimo é AN menos R. Quando você somar esses dois, gente, o mais R com o menos R cancela. E vai sobrar o quê? A1 mais AN. Agora aqui, ó, o terceiro termo com o antepenúltimo. O terceiro é A1 mais 2R, o antepenúltimo é AN menos 2R. Quando você somar, de novo, o R vai cancelar e só vai sobrar A1 mais AN. Tá? Eu não escrevi todos aqui, esse raciocínio continua. Porque aqui quem vai ser o quarto termo vai ser A1 mais 3R e de lá para cá vai ser o AN menos 3R. Vai cancelar isso até a gente chegar lá no meio. Que aqui eu não sei qual é porque está em função de R. Tá? E aí, gente, exatamente o mesmo raciocínio. Quantas parcelas a gente está somando? De A1 mais AN. Que é igualzinho o problema lá. Lá era 1 mais 100. Que era o primeiro com o último. Aqui está em função, tá numa PA geral, tá? Então, o primeiro com o último, A1 mais AN. Quantas parcelas a gente tinha somando lá? Não era 50? Porque era metade de 100, já que a gente foi pegando de 2 em 2? Aqui é a mesma coisa, só que está em função de N. Aqui eu tenho N termos, que eu estou agrupando de 2 em 2. Então, esse meu A1 mais AN vai ter que ser multiplicado por N sobre 2. Eu vou ter N sobre 2 parcelas, tá? De A1 mais AN sendo somados. Vamos supor, se o N fosse 30, tá? Você teria 30 números, você está agrupando de 2 em 2, 30 sobre 2, você ia ter 15 parcelas A1 mais AN sendo somadas. Tá? Igual lá eram 100. Se fosse 100, você ia ter vezes 50, que é 100 dividido por 2. Então esse é o raciocínio, só que aqui está em função de N. Gente, só isso. Isso é a fórmula da soma de N termos de uma PA. Tá? Normalmente a gente encontra assim nos livros, A1 mais AN, vezes N, tudo sobre 2. Isso é igualzinho a isso, tá? Tá multiplicando aqui, eu posso estender isso aqui e botar sobre 2. As duas estão certas. É mais comum a gente ver esse formato. Tá? Então, assim a gente deduziu a fórmula da soma dos N primeiro termos de uma PA. Basta você conhecer o primeiro termo, o último termo e a quantidade de termos. Só isso. Você vai somar o primeiro com o último, você vai multiplicar pela quantidade de termos e vai dividir por 2. Tudo bem? Vamos ver como que a gente aplica isso. Então, vamos pegar um problema. Ó. Calcule a soma dos 10 primeiros termos dessa PA. Então, te dei essa PA. O primeiro termo é o 38, 42, 46 e assim por diante. Ele quer que eu some os 10 primeiros. Gente, se você não conhecesse aquela fórmula, você ia conseguir fazer. Tá? Porque ele está pedindo para você somar 10. Você ia deduzir aqui quais são os 10 primeiros termos, depois você ia somar todo mundo. Só que você ia perder muito tempo. E se eu pedisse para você somar os 58 primeiros termos, já se tornaria inviável você fazer na mão. Tá? Então, vamos utilizar a fórmula. O que a gente precisa saber? Quem é o primeiro termo? Quem é o último? Nesse caso, eu quero somar os 10. Então, o último vai ser o 10º termo. Tá? E a quantidade de termos somados, que nesse caso são 10. Então, vamos lá. O que falta? O primeiro eu tenho, o N, que é 10, eu tenho. Falta eu ter o A10, o 10º termo, tá? Que é o último termo a ser somado. E aí, gente, a gente vai primeiro calcular esse A10. Para isso, a gente, primeiro de tudo, precisa descobrir a razão dessa PA. Tá? Então, A1 é 38, o A2 é 42. Quanto que foi somado aqui no 38 para chegar em 42? 38. 39, 40, 41, 42. A razão é 4. Vamos conferir se daqui para cá somam 4? Sim, 42 mais 4 dá 46. Como que a gente poderia descobrir esse 4 sem somar? A gente poderia fazer o segundo termo menos o primeiro. 42 menos 38 dá 4. Ou poderia ter feito o terceiro termo menos o segundo. 46 menos 42 dá 4. Tá? São formas diferentes da gente encontrar a razão. Então, meu A1 é 38, a minha razão é 4. E aí, gente, só falta eu encontrar
o A10, que é o último termo a ser somado. Por quê? Porque eu vou aplicar essa fórmula da soma. Sn, no caso vai ser S10, é igual a 1 mais A10 vezes 10 sobre 2. Só falta eu descobrir quem é o A10, tá? Gente, alguém pode pensar assim, o A10 está aqui pertinho, eu vou somar 4, somar 4, somar 4, até chegar ao 10º termo. Isso dá muito trabalho. Se fosse a soma de 58 termos, você ia fazer isso até o 58? Não, né? Vamos utilizar o raciocínio que a gente aprendeu aula passada, do termo geral da PA, tá? Se eu quero o A10, eu sei que o AN, um AN qualquer, pode ser obtido pegando o A1 e somando R vezes N menos 1, certo? É a fórmula do termo geral da PA que a gente estudou. Então, o A10, gente, é o A1 mais 9R. Tá? Eu pego lá o primeiro, vai somando R até chegar na posição 10. Então, vai dar 9 vezes R. Então, A10 é A1 mais 9R. E aí, eu vou substituir. O A1 eu já sei que é 38, 9 vezes a razão que eu já sei que é 4. Fazendo essa conta, você encontra que o A10 é 74. Agora é só jogar esse valor aqui com os outros valores e fazer essa conta. Então, como é que fica essa fórmula? Sn vai ser S10 igual a A1, que é 38, mais o meu AN, que é o A10, que é 74, vezes 10 sobre 2. Simplificando 10 sobre 2 dá 5, né? Então, 38 mais 74, soma, depois multiplica por 5. Isso vai dar 560. Rapidamente, a gente resolveu esse problema. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo. Calcule a soma dos 50 primeiros termos da sequência dos números naturais ímpares. Então, ele não exibiu a sequência para mim, mas ele me falou qual é essa sequência. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é montar essa sequência. Quais são os números naturais ímpares? Qual é o primeiro deles? É o 1, né? Depois vem o 3, depois o 5, depois o 7 e assim por diante. Bem, isso é uma progressão aritmética, tá? É uma PA de razão 2, certo? Então, vamos lá, a gente quer calcular a soma dos 50 primeiros. Então, a gente quer calcular o S50. Então, vai ser o primeiro mais o último, que é o A1 mais o 50, vezes 50 sobre 2. Tá? O A1 a gente tem. Falta a gente encontrar o A50. Para isso, eu vou usar aquela formulinha do termo geral. Né? Quem vai ser o A50? Vai ser o primeiro termo, que é o A1, que eu tenho, mais 49 vezes R. Tá? Relembrando aqui a formulinha do termo geral em função de N. A N é A1 mais N menos 1 vezes R. Então, nesse problema, eu quero o A50. Então, vai ser o A1 mais 49R, porque o N é 50. Então, gente, vou substituir aqui o A1 por 1 e o R por 2. Então, vai ficar 1 mais 49 vezes 2. O A50 vai dar 99. E aqui dá 98 mais 1, 99. Agora, é só substituir todos os valores nessa fórmula aqui, o A1 e o A50. Então, a soma vai ficar 1 mais 99 vezes 50. 1 mais 99 dá 100. Vezes 50, eu vou ter... dividido por 2, né? O A1 mais 99 dá 100. Vezes 50 sobre 2. 50 sobre 2 dá 25. 100 vezes 25, 2.500. Rapidamente a gente resolveu esse problema. Bem, gente, antes da gente finalizar, vamos ver um último exemplo. Pegar um probleminha aqui que diz o seguinte, ó. Márcio recebia do seu pai uma mesada de R$100. Muito esperto, Márcio propôs para o seu pai que a mesada passasse a ser paga aos poucos, da seguinte forma. No primeiro dia do mês, o pai dá a ele R$1. No segundo dia, dá R$3. No terceiro, 5. E assim por diante até o 30º dia do mês. E a pergunta é, qual passou a ser o novo valor da mesada, caso o pai aceite, né? Bem, gente, a gente tem aqui exatamente a mesma sequência que a gente tinha antes, né? 1, 3, 5 e assim por diante. Então, vamos lá somar agora. O que vai ser a mesada dele? Vai ser a soma de tudo que ele receber em 30 dias, né? Então, é o S30. Então, tá lá a minha mesma sequência, 1, 3, 5, 7, 9, a razão é 2. E agora a gente vai calcular S30. Para calcular o S30, a gente vai precisar
do A30, né? Então, quem é o A30? É o A1 mais 29R. Então, A1 é 1, mais 29 vezes a razão, que é 2, isso vai dar 59. Vamos ver quanto que vai resultar essa nova mesada. Eu vou calcular, então, o S30, para saber quanto que ele ganhou no mês. Então, S30 vai ser A1 mais A30 vezes 30 sobre 2. Lá na fórmula da nossa soma, né? A gente pega o primeiro e o último termo que está sendo somado. Então, é A1 mais A30, vezes a quantidade de termos sobre 2. Vezes 30 sobre 2. Então, substituindo aí, gente, olha quanto que vai dar essa mesada. 59 mais 1 dá 60, vezes 30 sobre 2. 30 sobre 2 é 15, 60 vezes 15 vai dar R$900 de mesada. Será que o pai de Marcos vai aceitar? Não sei, hein? Eu não aceitaria, não. Bem, gente, vamos ficar por aqui, tá? Façam os exercícios aqui de PA e de soma de PA. Registrem as dúvidas aqui nos comentários desse tópico ou me mandem por zap, tudo bem? Beijo, tchau, tchau. Bom estudo a todos e fiquem